Você já percebeu que a maioria das vezes em que diz Deus te ouça é no automático? Alguém fala, tomara que dê certo, que eu consiga esse emprego, que esse exame venha bom. E a sua resposta vem antes mesmo de você pensar. Deus te ouça. Você aprendeu isso em casa, na rua, na sinagoga, na igreja, no trabalho. É educado, é piedoso, parece bonito, mas a cabala judaica não olha para as palavras só como sons, olha para elas como canais. Cada expressão que você usa abre um tipo de canal espiritual. E há uma diferença enorme entre pedir, selar e jogar o seu desejo num espaço espiritual anônimo, sem direção e sem assinatura sua. Quando você diz, Deus te ouça, de forma automática, o que realmente está acontecendo por dentro? Você já observou o seu corpo nesse momento? Muitas vezes há um suspiro, um encolher de ombros, um leve movimento de desistência. É quase como se você dissesse, eu não sei, eu não tenho controle, se ele quiser, quem sabe? Na superfície parece humildade, mas em nível energético é como se você pegasse um pedido importante, sua saúde, o seu trabalho, a paz da sua casa, colocasse tudo numa bandeja e empurrasse para longe de si, esperando que alguém, em algum lugar, resolva isso por você. A tradição mística de Israel insiste em algo extremamente desconfortável. A forma como você fala pode sim enfraquecer o vínculo entre você e o cumprimento daquilo que pede. A cabala não nega que Deus ouve. Pelo contrário, ensina que o Eterno ouve até o pensamento que você esconde de si mesmo. O problema não é se ele ouve. O problema é quem mais você está deixando ouvir e manipular o que você pede quando usa expressões vazias? Quando você diz Deus te ouça, como quem joga algo para o alto, sem intenção, você se coloca numa posição de quem entrega o controle, como se fosse um espectador da própria vida. Você se coloca como alguém que pede, mas não se coloca dentro do pedido. É como se dissesse, eu fico aqui, Deus resolve lá. Na linguagem dos sábios, isso é uma falha de parceria. E toda falha de parceria abre brechas. Agora, respire um pouco e volte mentalmente a uma situação recente em que você usou essa frase. Talvez sobre dinheiro, um exame, um parente. Você consegue lembrar o que sentiu logo depois? Um alívio rápido, seguido por uma sensação de distância, de bom, agora não está mais comigo. A cabala chama isso de deslocamento da energia do desejo. Em vez de enraizar o pedido dentro de você, com clareza e responsabilidade, você o desloca, empurra para um lugar abstrato. O desejo deixa de ser algo que você cultiva e passa a ser algo que você apenas torce para que aconteça. E quando isso se repete muitas e muitas vezes, sua alma aprende um padrão: desejar sem se comprometer. Os mestres da tradição escondida de Israel sempre alertaram para o uso mecânico das palavras sagradas. Eles diziam que é melhor falar pouco com peso do que muito com vazio. O que você fala quando responde a um desejo não é um detalhe de etiqueta religiosa, é um gesto espiritual. Deus te ouça, se dito sem raiz, pode transformar o que deveria ser uma aliança entre você e o alto numa delegação completa, onde você se exclui do processo. Você já percebeu como é fácil pedir e, ao mesmo tempo, se colocar como alguém pequeno demais, passivo demais, distante demais daquilo que quer receber? Imagine agora a sua vida como um pergaminho. Cada vez que você faz um pedido, é como se escrevesse uma linha. Que eu tenha força, que essa porta se abra, que essa pessoa seja curada. Cada vez que você responde, Deus te ouça, no automático, é como se você assinasse esse pergaminho com uma mão trêmula, quase como quem diz, se for para ser, será. Eu não tenho nada a ver com isso. A palavra parece bonita, mas o gesto interno é de afastamento. A cabala ensina outro caminho, não afastar o desejo, e sim ancorar. Não jogar para o céu como quem solta, mas elevar como quem oferece e, ao mesmo tempo, permanece segurando. É aqui que começa a diferença entre uma frase que a maioria considera piedosa
e uma palavra ancestral que realmente sela o cumprimento do que é dito. A mística judaica trabalha com nomes, combinações de letras, expressões que não são amuletos, mas chaves de consciência. Quando você usa a expressão errada, no estado de consciência errado, você se desconecta da sua parte na criação do milagre. Quando você usa a expressão certa, com o coração desperto, você se coloca como parceiro de Deus no que está pedindo. E isso muda tudo. O modo como você espera, o modo como age, o modo como responde ao que acontece. Você já reparou como muitas pessoas vivem rezando, declarando, pedindo, mas no fundo se sentem vítimas do próprio destino? Pedem, mas se sentem à margem, como se o céu fosse um tribunal distante, que decide tudo sem considerar sua postura diária. A Cabala olha para isso com severidade. Não basta pedir. Precisa alinhar palavra, intenção e ação. Quando você solta "Deus te ouça" em sequência na sua vida sem presença, você treina o seu sistema interno para terceirizar a responsabilidade e aceitar um papel de impotência. E uma alma que se acostuma à impotência para de vibrar na frequência da realização. Talvez você esteja percebendo algo desconfortável neste momento. Quantas vezes nessa semana você disse "Deus te ouça" sem pensar? Quantas vezes você repetiu expressões religiosas como se fossem tiques de linguagem? Não se culpe, mas observe. A espiritualidade judaica verdadeira não quer que você se sinta esmagado. Quer que você acorde. Quer que você veja que cada pequena frase é um fio que puxa alguma coisa na sua vida. Alguns fios aproximam o que você pede, outros parecem puxar para longe. E o primeiro passo é esse que estamos dando juntos agora. Olhar de frente para o hábito e reconhecer que ele talvez não seja tão inocente quanto parecia. Ao longo desta jornada, você vai aprender que existe sim uma expressão ancestral, usada por gerações em contextos muito específicos, que não terceiriza o desejo, mas o sela. Uma fórmula curta, discreta, que não joga a responsabilidade só nas mãos de Deus, mas coloca você no lugar de quem assume, de quem participa, de quem sustenta o pedido com a própria vida. Antes de chegarmos a ela, você precisa entender o risco de ficar na zona confortável do Deus te ouça automático. Ficar ali é como viver em um corredor entre dois mundos. De um lado, a fé. Do outro, a passividade. E nesse corredor, muita energia se perde. Perceba algo importante. Não se trata de proibir palavras nem de criar medo em torno de expressões religiosas. Trata-se de devolver peso ao que você fala. A Cabala quer que você volte a sentir que cada frase é um pacto. Quando você responde a um desejo, você está assinando um pacto. Com Deus, com a pessoa e com você mesmo. A pergunta é, esse pacto está firme ou frouxo? Está consciente ou dormindo? Quando você diz "Deus te ouça", sem estar inteiro, é como assinar um contrato sem ler. O carimbo está lá, mas você não sabe o que entregou. Neste primeiro momento, o que você precisa guardar é simples e profundo. Toda vez que você responde a um desejo, alguma coisa se move na sua vida. Você pode continuar movendo isso de forma mecânica, terceirizando tudo para um céu distante. Ou pode aprender a usar uma linguagem que o coloca dentro da promessa. E segundo a Cabala, é isso que faz a diferença entre palavras que se dispersam e palavras que realmente se cumprem. No próximo passo, você vai ver como a tradição judaica descreve esse mecanismo com detalhes. E qual é o tipo de resposta que protege o que você pede em vez de jogar para fora? Você quer continuar e descobrir como a Cabala explica esse movimento? E qual é a palavra certa para selar o seu desejo em vez de soltá-lo no vazio? Agora que você já percebeu que "Deus te ouça" pode estar funcionando como uma porta que você abre sem saber para onde leva, precisamos entrar mais fundo. A Cabala judaica não trabalha com superstição nem com medo irracional. Ela trabalha com estruturas. Estruturas de consciência, estruturas de linguagem, estruturas de energia. E uma das mais poderosas é esta.
toda palavra que você pronuncia tem 3 dimensões: o som que sai, a intenção que carrega e o destino que alcança. Quando essas 3 dimensões estão alinhadas, a palavra se torna um canal de manifestação. Quando estão desalinhadas, a palavra se torna apenas barulho, ou pior, um convite mal endereçado. Pense nisso como se você estivesse enviando uma carta. Você pode escrever o conteúdo mais bonito do mundo, mas se não colocar o endereço certo, a carta vai parar em qualquer lugar. Pode chegar na casa de quem você nem conhece. Pode voltar para você vazia. Pode simplesmente se perder no caminho. Quando você diz Deus te ouça sem direção interna, sem ancorar o desejo dentro de você primeiro, é exatamente isso que acontece. O pedido sai, mas não tem endereço firme. Não tem sua assinatura energética segurando a linha entre o céu e você. E quando isso acontece, qualquer força intermediária pode interceptar, distorcer ou simplesmente deixar cair no esquecimento. Os mestres da Cabala descrevem isso com uma imagem clara. Existem níveis de escuta no universo espiritual. O nível mais alto é o da presença divina direta, chamada de Shekhinah. Mas entre você e esse nível mais alto, existem camadas e camadas de forças. Algumas neutras, outras curiosas, outras francamente interessadas em desviar o que você pede. Não porque sejam demônios de chifre e garfo, mas porque se alimentam da energia dispersa, da atenção frouxa, da palavra jogada sem intenção. Quando você lança um desejo sem se colocar inteiro nele, é como acender uma luz fraca num lugar escuro. Qualquer coisa que esteja passando pode se aproximar. Você já reparou como algumas pessoas passam a vida inteira pedindo as mesmas coisas e nada muda? Elas rezam, declaram, repetem, mas é como se as palavras caíssem num poço sem fundo. A Cabala explica isso de forma muito direta. Não é que Deus não ouça, é que a pessoa não está sustentando o canal. Ela abre a boca, faz o pedido, diz Deus te ouça e pronto, desliga. Como se o pedido fosse uma mensagem de voz que ela deixa e esquece. Mas a verdade espiritual é outra. Um desejo verdadeiro precisa de você presente do começo ao fim. Precisa que você segure a linha, que mantenha a chama acesa, que não terceirize o milagre. Agora, a parte que você precisa ouvir com atenção total, a tradição mística judaica guarda uma expressão diferente, usada por gerações em momentos de profunda seriedade. Não é uma fórmula mágica nem um amuleto. É uma declaração de parceria. Quando alguém faz um pedido importante sobre saúde, sobre proteção, sobre realização, a resposta ancestral não é Deus te ouça, mas algo que se traduz como que assim seja estabelecido, ou na forma hebraica tradicional, Ken Yehi Ratzon, literalmente, que esta seja a vontade cumprida. Mas não qualquer vontade, a vontade com V maiúsculo, a força criadora que move o universo e que você, ao falar assim, reconhece que está participando dela. Perceba a diferença sutil, mas gigantesca. Quando você diz Deus te ouça, você está fora. Você é um observador torcendo para que algo aconteça. Quando você diz Ken Yehi Ratzon, ou na forma portuguesa adaptada que assim se cumpra ou que esta vontade se estabeleça, você está dentro. Você está afirmando que o desejo não é só possível, mas que já encontrou um canal legítimo para se realizar. Você está colocando seu peso espiritual, sua assinatura de alma, na direção daquele pedido. Você está dizendo, eu vejo isso, eu sustento isso, eu participo disso. E isso muda tudo. A Cabala ensina que quando você responde a um desejo com presença e com a linguagem certa, você faz 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro, você ancora o desejo na realidade, tirando-o do campo da fantasia vaga e colocando-o no campo da intenção dirigida. Segundo, você protege o desejo de forças dispersivas, porque sua presença firma o canal direto entre o pedido e a fonte. Terceiro, você se compromete. E esse compromisso não é passivo, é ativo.
Você está dizendo que vai viver de forma alinhada com aquilo que pediu, que não vai sabotar, que não vai agir contra, que vai sustentar na sua vida diária o espaço para que aquilo se cumpra. Você pode estar pensando, mas eu não sou rabino, não sei hebraico, como vou usar isso? A verdade é que você não precisa de hebraico perfeito, nem de rituais complexos. O que você precisa é de consciência. Você pode usar a expressão que funciona na sua língua, mas precisa entender o que está por trás. Quando alguém fala na sua frente que eu consiga esse trabalho, você pode simplesmente respirar fundo, olhar nos olhos da pessoa se estiver perto e dizer com firmeza interna que assim se cumpra, ou que esta vontade se realize, ou que isso se estabeleça. O importante não é a palavra exata, é a postura de quem sela em vez de soltar, de quem afirma em vez de torcer, de quem sustenta em vez de delegar. Agora vem a parte prática que você pode começar a usar hoje, neste exato momento. Toda vez que alguém fizer um pedido na sua frente, seja em oração, seja em conversa, observe o que você sente antes de responder. Se o impulso for dizer, Deus te ouça no piloto automático, pare, respire. Sinta o peso do que foi dito. Pergunte-se internamente: eu acredito que isso pode se cumprir? Eu posso sustentar essa possibilidade? Se a resposta for sim, então diga com intenção: que assim se cumpra. Se for não, se você não acredita ou se sente que o pedido está errado de alguma forma, melhor ficar em silêncio respeitoso do que mentir espiritualmente. A Cabala é muito clara sobre isso. Não existe palavra neutra. Toda frase que você fala é um voto. Quando você diz algo por hábito, você está fazendo votos vazios. E votos vazios enfraquecem sua palavra no mundo espiritual. É como usar cheques sem fundo. No começo até passam, mas depois ninguém mais confia. Sua palavra perde peso. Suas orações perdem força. Seus pedidos deixam de ter a potência que deveriam ter. E então, você entra naquele ciclo de pedir, 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 sem nunca ver nada se mover de verdade. Não porque Deus não ouve, mas porque você mesmo parou de acreditar no peso das suas próprias palavras. Vamos falar agora de algo que quase ninguém percebe, mas que a tradição mística observa com cuidado: o efeito espelho. Quando você responde aos desejos dos outros de forma automática, você treina seu sistema interno a tratar seus próprios desejos da mesma forma. Se você joga os pedidos dos outros para longe, com um Deus te ouça distraído, você também vai jogar os seus próprios pedidos para longe, sem nem perceber. Você vai pedir coisas importantes na sua vida e logo depois sentir aquela sensação de vazio, como se o pedido tivesse evaporado, como se você não acreditasse realmente que pode acontecer. E isso acontece porque você treinou sua alma para terceirizar, em vez de sustentar. Aqui está uma verdade que pode doer um pouco, mas que precisa ser dita. Muitas pessoas vivem reclamando que suas orações não são atendidas, mas na verdade elas mesmas não sustentam suas orações. Elas pedem com a boca e desmentem com a postura. Pedem cura e vivem como se estivessem condenadas. Pedem prosperidade e falam o dia inteiro sobre falta. Pedem paz e alimentam conflito. A Cabala chama isso de contradição interna e é uma das maiores bloqueadoras de milagres. Não adianta falar a palavra certa se a sua vida inteira está falando o contrário. Mas a boa notícia é que quando você começa a alinhar palavra e postura, quando você começa a selar seus desejos em vez de soltá-los, tudo muda. Você vira um canal limpo. Agora pense numa situação concreta da sua vida. Algo que você vem pedindo há tempos. Saúde, trabalho, relacionamento, justiça, qualquer coisa. Você tem falado sobre isso como quem joga para o alto e torce? Ou tem falado como quem sustenta e age? Você tem dito, Deus te ouça, para si mesmo? Ou tem dito que isso se cumpra e vivido de acordo? Essa diferença não é poética, é estrutural. É a diferença entre quem espera passivamente e quem cocria ativamente.
E a tradição judaica sempre foi muito clara. Deus não quer servos passivos, quer parceiros ativos, quer gente que pede e age, que declara e sustenta, que fala e vive o que fala. Existe um ensinamento profundo nos textos místicos que diz: as palavras dos justos são decretos. Isso não significa que você precisa ser perfeito. Significa que quando você alinha sua boca com sua alma, quando você fala com presença total, suas palavras ganham poder de decreto. Elas não são mais súplicas vazias. São comandos espirituais. E o universo responde a comandos dados com autoridade interna. Mas você só ganha essa autoridade quando para de terceirizar. Quando para de jogar tudo nas mãos de Deus como quem se livra de um peso. Quando você aprende a dizer: eu sou parceiro nisso, eu sustento isso, que assim se cumpra. Antes de passarmos para o ato final, onde você vai aprender como aplicar tudo isso na prática diária e transformar sua relação com as palavras, com os desejos e com o sagrado, eu preciso que você faça algo. Preciso que você se comprometa, não comigo, mas com você mesmo. Nos próximos 7 dias, toda vez que alguém fizer um pedido perto de você, em vez de responder no automático, você vai parar, respirar e responder com presença. Que assim se cumpra, ou que esta vontade se realize. E você vai observar o que muda no olhar da pessoa, no seu peito, na energia do ambiente. E você vai começar a ver que palavras não são só sons, são pontes. E pontes precisam de quem as segure firmes nas duas pontas. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que isso é verdade. Sabe que você tem vivido na superfície das palavras e que está na hora de mergulhar fundo. Então faça o seguinte. Deixe um comentário agora dizendo uma área da sua vida onde você precisa parar de terceirizar e começar a sustentar. Pode ser saúde, pode ser dinheiro, pode ser relacionamento. Escreva apenas isso. Eu vou sustentar. E ao escrever, você está fazendo seu primeiro decreto consciente. Você está saindo da postura de espectador e entrando na postura de co-criador. E se você realmente quer caminhar nessa jornada com seriedade, inscreva-se agora neste canal, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos mostrar como transformar cada palavra da sua vida num instrumento de criação. Mas isso só é para quem está pronto para assumir responsabilidade espiritual. Se você está pronto, então vamos juntos prosseguir aqui. Chegamos ao momento em que tudo se une. O conhecimento que você recebeu, a consciência que despertou e agora a prática que vai mudar sua vida. Porque não adianta saber que Deus te ouça, dispersa sua energia se você não aprender a usar a palavra que sela. Não adianta entender que você precisa ser parceiro de Deus na criação dos seus milagres se você não souber como fazer isso todo dia, em cada pequeno momento. A Cabala não é teoria para impressionar. É tecnologia espiritual para aplicar. E agora você vai aprender exatamente como. Primeiro, precisamos estabelecer algo fundamental. A partir de agora, sua boca se torna território sagrado. Não no sentido religioso moralista, mas no sentido prático e espiritual. Tudo que sai dela tem consequência. Toda resposta que você dá a um desejo, seu ou de outra pessoa, está moldando realidade. Quando você acorda para isso, quando você realmente internaliza que cada palavra é um tijolo na construção da sua vida, você para de falar no automático. Você começa a pesar cada frase antes de soltá-la. E isso não te deixa lento nem travado, te deixa poderoso, porque agora você sabe que está manejando forças reais. Vamos começar com uma prática matinal de 3 minutos que vai mudar completamente sua relação com as palavras. Antes de pegar o celular, antes de falar com qualquer pessoa, você vai sentar na beira da cama, colocar a mão no peito e dizer em voz baixa, mas firme: hoje, minhas palavras são decretos. Eu não jogo minhas intenções no vazio. Eu as sustento com minha presença. Que tudo o que eu falar, com verdade se cumpra. Isso não é afirmação positiva vazia. É um
pacto que você faz com você mesmo e com o Criador todas as manhãs. Você está dizendo: eu assumi responsabilidade. Eu não vou mais terceirizar minha vida espiritual. Agora vem a segunda parte da prática. E essa é a que vai tocar nas situações reais do dia. Toda vez que alguém fizer um pedido na sua frente, e isso vai acontecer várias vezes por dia, você vai fazer uma pausa interna de 3 segundos. 3 segundos de silêncio interior antes de responder. Nesses 3 segundos, você vai fazer 3 perguntas rápidas para si mesmo. Esse desejo é verdadeiro? Eu posso sustentar isso? Estou disposto a selar isso com minha palavra? Se a resposta for sim, você respira fundo e diz com intenção total: que assim se cumpra, ou que esta vontade se estabeleça. E ao dizer, você visualiza internamente uma linha de luz conectando o coração da pessoa ao alto e você segurando essa linha firme. Se a resposta for não, se você sentir que o pedido está errado ou que você não consegue sustentar aquilo com verdade, então você simplesmente fica em silêncio respeitoso. Você pode dizer que o melhor aconteça para você ou que você encontre o caminho certo, mas você não mente espiritualmente. Você não diz que assim se cumpra, se não acredita, porque palavra mentirosa é palavra que perde força. E você está aprendendo a ser alguém cuja palavra tem peso real no mundo espiritual. Isso exige verdade. Exige que você seja honesto consigo mesmo sobre o que realmente acredita e sustenta. Agora vem uma prática ainda mais profunda, que os mestres da Cabala guardam com cuidado: a prática do decreto pessoal. Uma vez por semana, você vai separar 10 minutos sozinho, em silêncio. Pode ser na sexta-feira à noite, pode ser no sábado de manhã, pode ser no domingo à tarde. O dia não importa. O que importa é que seja um momento em que você está só, sem interrupções. Você vai pegar papel e caneta. Sim, papel e caneta, não celular. E vai escrever 3 desejos verdadeiros da sua vida neste momento. Não pode ser lista de supermercado. Tem que ser algo que mexe com você de verdade. Saúde, paz, direção, cura, realização, justiça. Depois de escrever os 3 desejos, você vai ler cada um em voz alta, devagar, sentindo cada palavra. E depois de cada desejo, você vai dizer com toda a força da sua alma: que assim se cumpra. Eu sustento isso, eu vivo isso, eu sou parceiro nisso. E então, e isso é essencial, você vai escrever do lado de cada desejo uma ação concreta que você vai fazer naquela semana que alinha sua vida com aquele pedido. Porque decreto sem ação é mentira espiritual. Se você pede saúde, mas não muda nada nos seus hábitos, você está mentindo. Se você pede paz, mas alimenta conflito, você está mentindo. A Cabala exige alinhamento total. Palavra, intenção e ação precisam apontar para o mesmo lugar. Essa prática semanal vai fazer algo poderoso dentro de você. Ela vai treinar sua alma a não mais terceirizar. Vai treinar você a se colocar como co-criador da sua vida. Vai fazer você perceber que milagre não é algo que cai do céu enquanto você assiste. Milagre é algo que acontece quando céu e terra trabalham juntos. Quando você faz sua parte e Deus faz a parte dele. E sua parte começa sempre com a palavra, com o que você fala, com o que você declara, com o que você sustenta. Agora preciso te dar um aviso importante, porque senão você vai cair numa armadilha comum. Isso não é lei da atração disfarçada de misticismo judaico. Não é pensamento positivo com roupagem de cabala. A diferença é radical. A lei da atração te diz para repetir afirmações e vibrar alto como se isso bastasse. A cabala te diz para alinhar palavra, intenção e ação, com responsabilidade total. Te diz para assumir que você é parte do processo. Te diz que não adianta decretar prosperidade se você vive de forma desonesta. Não adianta decretar saúde se você destrói seu corpo. Não adianta decretar paz se você espalha veneno com a boca. A tradição judaica é brutal na sua honestidade. Você colhe o que planta. E suas palavras são as primeiras sementes.
Tem mais uma prática que preciso te ensinar. E essa talvez seja a mais difícil de todas. A prática do silêncio protetor. Nem tudo que você deseja precisa ser falado em voz alta para todo mundo. A Cabala ensina que existem desejos que precisam ser guardados em segredo até se realizarem. Quando você fala demais sobre o que quer, você dispersa a energia. Você abre espaço para inveja, para dúvida, para interferência. Então aprenda a discernir o que precisa ser declarado publicamente e o que precisa ser guardado como um tesouro no seu coração, compartilhado só com Deus. Os desejos mais profundos, os que mexem com a estrutura da sua vida, esses você guarda. Você fala só com o alto. Você escreve no seu papel, você declara no seu quarto sozinho, mas não sai contando para todo mundo. Você protege a semente até ela germinar, forte o suficiente para aguentar o vento de fora. E quando você aprender a fazer isso, vai perceber que suas palavras ganham um peso novo, porque você não está mais jogando energia para todos os lados. Você está concentrando força, está construindo em silêncio. E quando a coisa se manifesta, ela vem sólida, inabalável. Agora você tem nas mãos algo que gerações guardam com cuidado. A compreensão de que palavra é decreto, de que Deus te ouça, dispersa e que assim se cumpra, sela, de que você não é vítima do destino, mas parceiro na criação da sua vida. E com esse conhecimento vem responsabilidade. Você não pode mais falar de qualquer jeito. Não pode mais usar palavras sagradas como tiques de linguagem. Não pode mais terceirizar seus desejos e depois reclamar que nada acontece. Agora você sabe. E quem sabe, tem que viver de acordo. Então aqui está seu desafio para os próximos 30 dias. Pratique tudo o que aprendeu aqui. A declaração matinal. A pausa de 3 segundos antes de responder a desejos. O decreto semanal escrito. O silêncio protetor sobre seus desejos mais profundos. E observe o que muda. Observe como sua relação com as palavras muda. Como sua confiança interna cresce. Como as coisas começam a se mover de forma diferente na sua vida. Não porque você virou mágico, mas porque você parou de vazar energia e começou a concentrar força. E quando você perceber que isso funciona, quando você ver o primeiro desejo se cumprindo de forma clara e inegável, você vai entender algo que os sábios sempre souberam. Você nunca foi pequeno, você nunca foi impotente, você sempre teve poder de decreto. Só precisava aprender a usá-lo com consciência, com verdade e com responsabilidade. E agora você aprendeu. Antes de terminar, preciso que você faça algo importante. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Escreva sua cidade, seu país. Escreva também uma palavra que resuma o que você aprendeu hoje. Pode ser responsabilidade, pode ser decreto, pode ser parceria, pode ser qualquer palavra que capture o que tocou você. Porque quando você escreve, você sela. Quando você declara publicamente que aprendeu algo, você se compromete a viver aquilo. E eu quero que você se comprometa. Quero que você saia daqui diferente do que entrou. E se você realmente quer continuar nessa jornada de despertar espiritual, de aprender a usar as ferramentas ancestrais da tradição judaica para transformar sua vida, então inscreva-se neste canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum ensinamento, porque o que você viu hoje é só o começo. Tem muito mais profundidade esperando por você. Mas só para quem está disposto a assumir responsabilidade, só para quem está disposto a parar de ser vítima e começar a ser criador. Eu quero saber de você. O que você mais gostou neste vídeo? O que mais impactou você? Foi entender o perigo do Deus te ouça automático? Foi aprender a expressão que sela? Foi perceber que você é parceiro de Deus na criação dos milagres? Conta para mim nos comentários. Sua resposta pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para despertar também. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está vivendo no automático espiritual, que pede, mas não sustenta, que reza, mas não age. Essa pessoa precisa ouvir isso. E você pode ser o canal que leva essa sabedoria até ela. Caminhe com responsabilidade.
Fale com consciência. Viva como parceiro do Eterno. E que tudo o que você decretar com verdade se cumpra na sua vida. Até o próximo ensinamento. Baruch Hashem.